Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de onde você está nos assistindo nesse momento. Hoje nós vamos falar sobre da sequência a história da Rússia, ali mais precisamente quando a Rússia era a União Soviética, depois no pós-revolução. Então nós vamos dar continuidade a isso, tá bom? Vamos que vamos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curte, comente e compartilha com seus amigos. Fica conosco que vocês vão aprender história. Fica conosco, vamos que vamos e bora falar de história, tá bom? Quando a União Soviética ela deixou de existir em 1991, o mundo assistiu algo que parecia impossível, né? Um dos maiores impérios do século XX, ele simplesmente desmoronou. A bandeira vermelha foi retirada do Kremlin. No lugar dela subiu a bandeira da Federação Russa, tá bom? A nova Rússia herdou uma economia quebrada, inflação descontrolada, desemprego crescente e uma população que de um dia para o outro perdeu o sistema de infraestrutura que estruturava toda a sua vida. Empresas estatais foram privatizadas rapidamente, muitos setores estratégicos passaram para as mãos de poucos empresários que ficaram conhecidos como oligarcas, né? E enquanto alguns enriqueceram, enriqueceram, né, de forma impressionante, milhões se empobreceram drasticamente. Os anos de 1990 foram marcados por incerteza. O governo de Boris Yeltsin tentou implantar um modelo capitalista acelerado. A promessa era prosperidade, né? A realidade foi estabilidade e crise financeira e perda de influência internacional, né? Foi instabilidade, né? Tá? A Rússia, que antes competia com os Estados Unidos como superpotência, agora parecia enfraquecida, totalmente enfraquecida, tá bom? E é nesse cenário, que foram, e é nesse cenário que dos anos de 1990, né? Que foram marcados por incerteza. O governo de do Boris Yeltsin, né, nesse governo, né, surge uma nova figura central que ela, para a história contemporânea russa, né, ela é uma figura central, é uma figura nós temos que muito ainda que falar sobre ela, né, e ela está aí até hoje, essa figura, né. Então, né, no meio de tudo isso surge uma figura central, Vladimir Putin, né? Por isso que eu fiz um pouco de suspense, né? Porque é o cara que está aí, né? Ele é ex-oficial da KGB, tá? Ele é ex-oficial da KGB. Ele assumiu a presidência no ano de 2000, tá? Com uma proposta clara, restaurar a força do Estado russo. No seu discurso, ele era direto, ele, né, sempre foi direto. A Rússia precisava recuperar orgulho, estabilidade e respeito internacional, né? A Rússia precisava voltar a ser um país estável, marque bem, não instável, estava instável. E Putin quer, até hoje, a luta dele pela estabilidade, né? E nos primeiros anos, beneficiado pela alta do preço do petróleo e do gás, grandes riquezas do país, né, que é o que tem, né, que é a grande riqueza da Rússia, a economia russa cresceu, né, o Estado retomou o controle sobre setores estratégicos. O poder dos oligarcas foi limitado, especialmente daqueles que enfrentaram o governo, tá? Mas junto com a recuperação econômica veio o fortalecimento do poder central. A imprensa passou a enfrentar mais restrições, oposições políticas encontrou dificuldades crescentes, reformas concentradas poder
As reformas se concentraram na presidência. Para muitos russos, isso significava ordem depois do caos. Tá? Para críticos, significava um retorno ao autoritarismo sob uma nova forma. Ao mesmo tempo, a Rússia passou a adotar uma postura mais assertiva, né, no cenário internacional. A expansão da OTAN para o leste europeu é, para o leste europeu foi vista para Moscou como uma ameaça direta. Tá? Países que antes faziam parte da esfera soviética começaram a se aproximar do Ocidente. Essa mudança alterou profundamente o equilíbrio geopolítico da região. Em 2008, a Rússia entrou em conflito com a Geórgia. Em 2014, anexou a Crimeia. Veja lá, voltando aqui para a gente prestar bem atenção no que a gente está falando, tá? Para a gente não se perder, tá bom? Em 2008, a Rússia ela entrou em conflito com a Geórgia. Em 2014, anexou a Crimeia, território que pertencia à Ucrânia. Tá? A tensão com o Ocidente aumentava. Então, em 2022, teve início a invasão em larga escala da Ucrânia, marcando o maior conflito armado na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. O que muitos analistas apontam é que parte dessa postura russa está conectada à memória histórica da perda de poder após o fim da União Soviética. A Revolução Russa criou um império ideológico. A União Soviética construiu uma superpotência. O colapso de 1991 foi vivido por muitos russos como uma humilhação histórica. Putin já declarou que o fim da União Soviética foi uma das maiores tragédias geopolíticas do século XX. Eu vi ele falando isso, em reportagem, né, em falas, né, e eu ouvi ele falando, e é verdade, tá? Então percebe que a história não acaba. A Revolução de 1917 não ficou presa ao passado. Ela moldou mentalidades, fronteiras, estratégias militares e a própria identidade em debates sobre energia, guerras, alianças globais. Então, a Revolução Russa de 1917, né, ela traz consequências até hoje, né? Mas também enfrenta desafios internos, sanções econômicas, tensões sociais, dependência energética e isolamento diplomático crescente em alguns blocos. Mas também ela enfrenta a desafios internos, né? Sanções econômicas, tensões sociais, como eu disse, e a pergunta que fica é profunda, tá? A Rússia atual é a continuação transformada do projeto iniciado em 1917? Ou é uma ruptura definitiva com aquele passado revolucionário? Então, ela é um país que está enfrentando sanções econômicas, está enfrentando tensões sociais, ela tem a dependência energética e isolamento diplomático crescente em alguns blocos, né? Ela está numa disputa tremenda com a Ucrânia, uma guerra que já faz 4 anos ou mais, né? Que não parece não ter fim, né? Então, alguns veem paralelos claros, né? Alguns veem paralelos claros, né? Centralização do poder, força da presença do Estado, narrativa de resistência ao Ocidente. Porém, há outros argumentos que a ideologia mudou completamente. O socialismo deu lugar ao nacionalismo estratégico. O discurso revolucionário foi substituído pelo discurso da soberania e segurança. Mas uma coisa é inegável, tá? O século XXI ainda sente os ecos da Revolução Russa.
Quando discutimos OTAN, Ucrânia, energia europeia, equilíbrio nuclear ou disputas geopolíticas, estamos lidando com consequências de um evento que começou com greves por pão em 1917. Olha que doideira, né? É. A história não é uma sequência de capítulos isolados, ela é uma corrente que tem seus elos, né? Então é uma corrente que tem seus elos. A história ela não, ela tem uma cronologia. A história ela não é de uma forma lá e ela aqui é não, ela tem uma cronologia. Ela começou de um jeito e nós sofremos consequências delas até hoje. Né? Não só lá, por exemplo, a história do Brasil, nós sofremos consequências da história do Brasil. Né, do Brasil colônia, né, do Brasil imperial, sofremos as consequências até hoje. E lá não é diferente, né? Porque a Revolução Russa ela foi um dos elos mais fortes dessa corrente. Né? O Império Czarista caiu, a União Soviética surgiu e a União Soviética caiu. A Rússia moderna emergiu. Cada fase trouxe promessas, cada fase trouxe conflitos. Talvez a maior lição dessa sequência histórica seja mudanças estruturais podem acontecer de forma abrupta, regimes podem cair, ideologias podem perder força, mas os impactos dessas transformações atravessam gerações. E entender o presente exige com atenção, olhar com atenção para as raízes do passado. Se você quiser olhar para o passado, se você quiser olhar para o presente, olhe para o passado, tá bom? Então a Rússia ela sofre consequências até hoje por causa da Revolução de 1917, que era a escassez de comida, o povo estava passando fome. E hoje o Putin, o sonho dele é que a União Soviética retorne, né, se restaure, que para ele foi o maior erro da história, né, segundo ele, tá? E a história da Rússia é fantástica, tem muito o que se falar, tá bom? Fomos lá da Revolução Russa, chegamos até Putin. Olha só, em 3 vídeos conseguimos fazer isso, tá bom? Estude com a gente. Não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar. Se inscreva no canal. Nós temos muito mais história para contar. Vamos contar a história dos Estados Unidos. Né? Então tem muita mais coisas para contar, tá bom?